Quem acompanha o nosso canal há um tempo já deve ter percebido que o nosso canal é um canal conservador, que a maioria dos vídeos a gente propaga bastante a ideologia conservadora. E hoje, pessoal, para falar um pouco para vocês sobre o conservadorismo, eu vou trazer um livro aqui, vou fazer uma análise de um livro muito interessante. O livro é Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Então, ele é um livro que dispensa muitas apresentações. Quem conhece o livro é um livro muito interessante. Acho que uma das coisas mais bacanas desse livro é que você não consegue ler 5, 4, às vezes até uma página sem tirar alguma ideia nova, sem tirar alguma ideia interessante, sem tirar algum conceito importante que ou você conhecia, mas você vai ter um aprofundamento melhor, ou uma coisa totalmente nova. Então você consegue tirar desse livro ideias super novas. Mesmo sendo um livro assim simples, dá para tirar ideias muito novas, até que você seja a não ser que você seja um grande especialista em política, seja um grande especialista no conservadorismo, na ideologia conservadorismo, aí você consegue não tirar muita coisa. Agora, porém, se você é um estudante iniciante ou já tem um estudo assim normal, estuda casualmente, como é o meu caso, você vai conseguir tirar ideias muito interessantes, muito boas sobre esse livro. O livro ele é dividido da seguinte forma: são são alguns capítulos. Nesse capítulo a gente tem primeiro a história do Roger Scruton, depois a gente vai ter um capítulo sobre os capítulos que ele vai dar a opinião dele sobre o tema. Por exemplo, a gente tem um capítulo que ele fala sobre o socialismo, ele dá opiniões sobre o socialismo, depois sobre o nacionalismo, liberalismo, multiculturalismo, ambientalismo, ele vai falar de alguns temas, né? Então ele vai dar a opinião. Por último, a gente tem as esferas de valores, né? Um capítulo de questões práticas, vai explicar um pouco do conservadorismo aplicado em algumas questões práticas. E um último capítulo que ele dá uma encerra ali o livro, né? Dá uma despedida. É um capítulo de encerramento. Ele vai explicar, vai falar mais algumas coisinhas, mas é um capítulo mais destinado ao encerramento do livro. No segundo capítulo ele vai falar sobre o nacionalismo. Na verdade não é o segundo capítulo, acho que é o terceiro ou o quarto. Ele vai falar sobre o nacionalismo, ele vai dar a opinião dele sobre o nacionalismo. No nacionalismo a gente consegue levantar uma ideia muito interessante que a gente pode fazer uma reflexão no próprio Brasil. Ele fala que para uma nação ser desenvolvida, para uma nação ela ter prosperidade, ela precisa de uma identidade comum. Aí a gente se pergunta, qual que é a identidade comum do Brasil? Ele explica também nesse capítulo aqui, voltando um pouco, que a identidade comum ele é uma espécie, é semelhante ao sentimento familiar. A gente tem a nossa família, e mesmo que a nossa família não seja uma família que seja boa, por exemplo, sei lá, um pai que briga muito com o filho, ou a família que não tem concordância, mesmo a gente discordando do nosso pai, da nossa mãe, da nossa irmã, a gente sempre respeita a decisão dele, né? Mesmo que gere uma briga, nunca essa família ela é desunida. Lógico que existem alguns casos que sim. Porém, o normal é geralmente, mesmo que um pai brigar com o filho, que um pai bater no filho, que um pai discutir com o filho, dois irmãos discutir, sempre eles vão estar unidos. Então, a identidade comum, ela causa essa mesma coisa no país. Então, o país que tem identidade comum, mesmo que gerar brigas internas, sei lá, uma guerra civil, independente, na verdade não ia ter uma guerra civil, né? Mas independente de gerar alguma briga, uma oposição de ideias, sempre o país ele vai estar unido, porque ele tem ali uma identidade comum. E qual que será que é a identidade comum do Brasil? Eu me pergunto e não consigo reconhecer. Você pode falar, é o samba, mas, poxa, acho que nem todo mundo é representado pelo samba. Não sei muito bem se o brasileiro sabe. A única coisa que eu consigo ver aqui é o patriotismo geográfico. Aquela questão de a gente achar, né, que como aqui há nossas florestas, nossa mata, nossas praias. Então, é mais uma coisa relacionada ao patriotismo geográfico. Agora, cultura, valores, assim, então a gente tem valores cristãos, porém eu não acho que isso é uma identidade comum da gente. O próximo capítulo é o capítulo liberalismo. E eu acho que, sem dúvida, esse capítulo é o capítulo que mais tem ideias interessantes, que mais até se adequam com a realidade brasileira. Então esse capítulo é um capítulo que tem muita ideia interessante, muita ideia que dá para você tirar dele. Infelizmente não tem como eu falar todas as ideias para vocês, eu vou tentar me ater aqui e falar o mínimo possível. Tô tendo que me controlar bastante para não falar muito, para não deixar esse vídeo muito extenso. Mas esse capítulo, ele vai trazer muitas ideias, eu vou falar apenas uma aqui para vocês, para deixar vocês um pouco curiosos, para vocês ir atrás do livro e procurar o conhecimento. A ideia, acho que a ideia principal do capítulo do liberalismo é que para ter um bom funcionamento do mercado, a gente precisa de uma moral e de uma tradição bem instituída. Porque senão não tem como. Sem a moral e sem a instituição, o mercado não vai para frente. Isso é extremamente importante a gente observar isso. Que não tem como a gente reduzir tudo ao mercado, tudo a questões econômicas. A gente precisa de uma moral ali para trás para fazer o mercado funcionar bem. Por exemplo, sem uma moral, a tendência a ter corrupção é muito maior.
Por mais que você crie regulamentação, ainda vai continuar tendo corrupção. Os acordos, os contratos, para eles serem respeitados, a gente precisa de uma moral. Porque mesmo você fazendo um contrato, algumas pessoas respeitam isso. A gente sabe disso. Mesmo tendo ali a lei por trás, as pessoas vão continuar fazendo besteira. Então, para a gente ter ali um empresário bom, um empresário que cuida pela sociedade, preza pela sociedade, a gente precisa ter uma moral instituída. Porque senão o empresário vai criar produto falso, produto publicitário, vai criar ali, vai ter corrupção. Então, a moral, ela também é extremamente importante pro mercado. Então, não tem como a gente olhar tudo com o olhar do mercado. Porque a gente for falar, ele fala uma frase bacana nesse livro, que é o seguinte, os valores não têm preço. Ou seja, não tem como a gente ver o preço dos valores. Não tem como a gente qualificar os valores de acordo com o mercado, porque o mercado ele só consegue qualificar preço. Só que o valor, ele não tem preço, ele é valor, valor é diferente de preço. Então os valores morais, eles são valores, não são preço. Então por isso que não tem como realmente a gente ficar só com o liberalismo, só com as questões de mercado, só com o mercado controlando tudo, porque isso não vai dar certo, porque o ser humano é muito mais que isso, né? Ele fala que a gente não somos o homo economists, né? Tem o homo sapiens e são os homo economists. Então não tem como, se a gente tem outros anseios, a gente tem muito mais além do mercado. O penúltimo capítulo ele vai falar das esferas de valores. E esse ele é um capítulo extremamente interessante porque ele traz um conceito que quem é conservador, mesmo que não saiba, já tem uma ideia. Que a principal instituição formadora de valores, a principal instituição que gera, que cria valores, é a igreja, a religião, na verdade. A religião é a principal instituição provedora de valores, né? Então isso fica muito evidente quando a gente olha a sociedade ocidental. A base da sociedade ocidental, ela é o cristianismo, né? Todo mundo sabe disso, que a nossa moral vem desde o judaísmo até o cristianismo, né? Tem uma função de dois, mas é muito mais o cristianismo, né? O cristianismo os valores judaicos cristãos são a base da sociedade ocidental. E dá pra falar de uma outra questão ali, que eu levantei num artigo meu bem recente que eu fiz, vou deixar o link na descrição para vocês lerem, que é a questão do casamento. Né? Que o casamento ele é instituído em torno de uma norma. Essa norma é muito simples. O homem precisa de casar com uma mulher. Tem que ser sexos opostos, não pode ser sexos iguais. Isso é extremamente simples. Só que isso é a base do casamento. Porque o casamento ele sempre foi instituído na intenção de criar uma família. Então o casamento é uma família em potencial. Por mais que possa ter união de pessoas estéreis, isso aí tudo bem, mas é uma coisa que foge à regra, é exceção. Não pode transformar a exceção em regra. Então por mais que tenha essas questões, mas a base, a norma em si do casamento é a união entre sexos opostos. Então se a gente tem um quebramento dessa base, a gente quebra essa base, o casamento vai acabar sendo um simples contrato. Quando o casamento ele for um simples contrato, isso vai gerar a destruição do casamento como a gente entende hoje. Daqui a pouco vai poder ter casamento entre homossexuais, que é bem provável daqui um pouco intervalo de tempo já vai ter, né? Casamento entre homossexuais, casamento entre um homem e um cachorro, casamento entre um homem e uma criança. Então quando o casamento se torna um contrato, fica muito mais fácil você malear, você mudar todas ali as regras do casamento. E o casamento, se a gente for observar, a família, na verdade, acho que a frase mais interessante do livro é essa, que a família é a maior inimiga dos projetos revolucionários. A família, ela consegue barrar os projetos revolucionários, então ela é a maior inimiga. Então, em todas as revoluções que teve, eles tentam destruir a família. E isso não é diferente, a gente vê as feministas tentando destruir a família, a gente vê os movimentos gays tentando destruir a família. Tudo que tem relação com o pensamento revolucionário vai querer destruir a família, vai querer de alguma maneira destruir a família, porque essa é a maior inimiga deles. Eu espero que vocês tenham curiosidade de querer ler o livro. O livro não é um livro caro, você consegue achar a versão física dele na Amazon, acho que de 20 a 40 reais no máximo, acho que não sei se passa disso. Então tem na Amazon, tem no Mercado Livre, tem em qualquer lugar que você imaginar, tem esse livro, então compensa muito a leitura. Se você não tem esse dinheiro, compre, sei lá, um PDF, procure PDF, não sei se tem PDF disponível, mas na Amazon pelo menos tem para você ler ele pelo Kindle ou pelo aplicativo do Kindle, então realmente compensa fazer esse investimento. Você vai no McDonald's e você vai pagar 30 reais um lanche. Já é o dia de você comprar um livro. Garanto pra vocês que um livro é muito melhor que um lanche do McDonald's, né? O lanche do McDonald's na hora é bom, mas depois você come e bate aquele arrependimento, né? Porque você sabe que você vai engordar muito mais. Então, o livro não engorda, o livro só ajuda você a construir o seu intelecto. Então, eu espero que vocês busquem o livro e leiam ele, porque pro conservador, para quem não é conservador, é um livro extremamente recomendado.